Eu saúdo a todos com a grande paz do Senhor Jesus. É um prazer de estar aqui mais uma vez no caminho da justiça, através da capela, para anunciar a palavra do Senhor. Espero que você esteja aí preparado para ouvir a palavra e estamos aqui, né, na fé, na esperança de que um dia o Senhor voltará. Um dia o Senhor tornará para buscar aqueles que o buscam. Se nós buscamos o Senhor hoje, um dia Ele vem nos buscar. A quem busca será buscado. Então, vamos preparar ainda mais. Amém? Enquanto você procura aí Mateus capítulo 27, a partir do versículo 32, Mateus 27, 32 em diante, fala da crucificação de Jesus. Fala do preço que Ele pagou por nós. Então, enquanto você procura na tua Bíblia, eu vou fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te dou graças, te exalto e te glorifico por mais este momento de alegria, por mais este momento na tua palavra. Pai, agradeço a ti, Senhor, por cada vida que está me acompanhando. Agradeço a ti, Senhor, por todos que param para meditar na tua palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, derrama, Senhor, sobre a vida de cada um a tua bênção, a tua graça, a tua segurança, a tua proteção. Prepara, Senhor, esses corações para edificação a cada dia diante de ti. Em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro, através desta palavra, vidas abençoadas, vidas guardadas e protegidas para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Você que conseguiu, está aí com a Bíblia na mão. Você que não tem a Bíblia, não tem problema. Ouve a mensagem, né? E depois, tiver alguma dúvida, volta a ouvir novamente, que vai ficar disposta a mensagem para você ouvir quantas vezes quiser. Passa para os seus amigos, aquilo que você acha que precisa ouvir. Enfim, é assim que nós temos que fazer com a palavra de Deus. Eu estou aqui pregando para que a palavra seja anunciada, para que você possa ouvir e entender, para que você possa passar para os seus amigos. Isto aqui não tem fins lucrativos, não tem nada, certo? Aqui nós não pedimos oferta, aqui nós não pedimos pix, aqui nós não pedimos nada. Nós pedimos que você compartilhe esta palavra com o teu amigo, com o teu vizinho, com o teu parente. Você ouviu, gostou, passa para frente. Tá? Amém. Então, vamos lá. A palavra de Deus diz assim, no versículo 32. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, quem constrangeram a levar a sua cruz. Quando saíram com Jesus, rumo ao Calvário, logo de começo, encontraram um sirineu chamado Simão, o qual constrangeram. Quer dizer que ele não foi de livre espontânea vontade, ele foi intimado. Ele foi escolhido, leva a cruz. Que a cruz era pesada, realmente. A palavra diz que a cruz era de madeira verde, não era pau seco, levinho, não. Madeira verde. Madeira verde, todos sabem que é pesada. Então, assim foi feita a cruz do Senhor, com madeiras verdes. Então, os outros que iam ser crucificados não levavam cruz. A cruz já estava lá no Calvário esperando por cada um. Mas a de Jesus fizeram prazer que ela fosse levada. Como era pesada, escolheram um para levar. Mas foi carregada a cruz. O sacrifício teve que ser feito desde o Calvário, desde baixo até em cima no Calvário. Calvário é lugar de sacrifício. Lugar das caveiras, Calvário. Então, isso
Por que lugar das caveiras? É porque lá muitos eram crucificados. E lá era já lugar de crucificações. Todos os homens, todas as pessoas malditas eram crucificadas. Os malditos eram crucificados. Então, aqueles salteadores, ladrões que não nada, só via de isso, os estupradores, enfim, os malditos, né? Os criminosos, eles eram, né, malditos, eram. Então, eles eram crucificados. Toda maldição era cobrada na cruz. E Jesus foi no Calvário, ele foi na cruz, e não porque ele era maldito, mas para levar a nossa maldição. O pecado que estava sobre nós, ele levou naquela cruz. A maldição que estava sobre nós, ele levou naquela cruz. Se hoje nós vivemos pecando e vivemos a maldição, porque nós escolhemos andar do lado errado. Se você faz coisa errada, você está na maldição, não porque Jesus não quis. Ele levou no seu lugar. Mas você que escolheu por conta própria andar no caminho da maldição. Então, agora é escolha sua. Você continua andando no caminho da maldição ou resolva a subir o Calvário com Jesus. O que é subir o Calvário? Jesus diz assim: quer vir após mim? Tome a sua cruz e siga-me. Você quer ir com Jesus? Tome a sua cruz e siga-me. E o que eu acabei de dizer da cruz é símbolo de sacrifício. Foi um sacrifício. A cruz subiu o Calvário. Então, alguém levou essa cruz. Alguém levou essa cruz. Então, essa cruz nós temos que carregar, porque nós vivemos na maldição. Essa terra é maldição. Nada que se vira sobre essa terra sem maldição. Mas nós temos alguém que levou esta maldição no nosso lugar. No momento que você errou, você clama, você ora, você pede perdão a Deus em nome de Jesus. Errou, Senhor, em nome de Jesus, me perdoa, eu errei, fiz isso. Fala para Deus o que você fez de errado. Fala, não minta, porque Deus não ouve mentira, Ele conhece seu coração. Então, não tenta mentir para Deus que você vai pecar muito mais ainda. E vai chegar uma hora que você não vai ter nem perdão. Começar a querer mentir para Deus, chega uma hora que Deus vai te isolar, nem vai te ouvir mais. Então, controla a sua vida e quando você for pedir perdão para Deus, fale os teus pecados. Fale os teus pecados. Não numa oração dentro da igreja, não. Dia de Santa Ceia, o pastor fala assim, olha, vamos tirar 1 minuto de reflexão, vamos orar, pedir perdão a Deus das nossas falhas para participarmos do corpo e do sangue de Cristo. Ali você tem 1 minuto de reflexão. Aquele 1 minuto de reflexão sua, você vai lembrar das falhas suas. Se você for falar para Deus, fala do seu coração. Não abra a tua boca para dizer, não, que do teu lado tem alguém de antena ligada para ouvir. Então, sempre controle diante de Deus. Mas quando você vai dormir, quando você vai descansar, amanhã você não sabe se vai acordar. Você não sabe se Deus vai tomar frente da sua vida essa noite. Daqui a pouco, quando você for dormir, ore. Senhor, eu passei por isso hoje, fiz isso, falei isso, agi de tal maneira, Senhor, foi assim a minha vida no dia de hoje, Senhor, me perdoa. Poucas vezes lembrei de Ti, Senhor, mas a maior parte foi banais, Senhor. Fala para Deus o que você fez. Deus quer ouvir da tua boca, Ele quer que você confesse. Quer que você confesse. Assim, mesmo quando um religioso vai confessar ao seu líder, diante do homem ele dobra o joelho e conta, eu fiz isto.
É a mesma coisa. Melhor você contar para Deus que não vai retrucar você, do que você contar para o homem que pode te repreender, pode retrucar, pode falar mil coisas para você. Então, cuida do seu ser, você e Deus. O perdão está em Deus, em nome de Jesus Cristo. Jesus, ele é a propiciação dos nossos pecados. Ele é a frente da nossa salvação. Jesus, ele é a força de todas as coisas. Por isso que ele subiu ao Calvário. Por isso que ele chegou até o Calvário. Por que ele chegou até o Calvário? Por causa de mim, por causa de você. Que se a terra fosse perfeitinha, se a terra tivesse tudo bem, o homem tivesse se sacrificando, o homem tivesse levando a palavra de Deus a sério, tivesse na bênção do Senhor, se o homem não tivesse na desobediência, Jesus não precisaria descer à terra, ele não precisaria de fazer o sacrifício que fez. Mas se Deus chegou a um ponto que não viu mais salvação no homem. Deus chegou a um ponto que ele não conseguia mais olhar para o homem. A ira de Deus com o homem já estava no máximo, estava no limite. Deus já estava saturado, ele estava pronto para destruir tudo isso daqui. Ele estava pronto para meter fogo na terra e virar poeira, fazer cinzas. Mas Jesus, né? A palavra de Deus. A palavra diz, no princípio era o verbo, e o verbo se fez homem e habitou entre nós. Então, Jesus no princípio ele era verbo, ele era a palavra de Deus. Como ele era a palavra de Deus, tudo foi criado por ele, que tudo foi criado através da palavra, né? Que haja luz, que haja água, que haja estrela, que haja... tudo saiu da palavra. Até você. Foi feito pelas mãos de Deus, mas saiu da palavra que diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então Jesus, quando viu que o que ele mais quis fazer o homem a imagem e semelhança dele, destruído, logicamente que ele chegou ao pai e disse, pai, eu vou lá e vou pagar o preço. Eu vou lá e vou pagar o preço por eles. Né? Então Jesus veio pagar o preço por você. Simbolicamente, né, já foi pago também lá no Éden, quando Adão pecou, o que Deus fez? Sacrificou um cordeiro para cobrir o pecado de Adão, a vergonha de Adão. Né? Que aquele cordeiro já simbolizava Jesus. 2000 anos depois. Aliás, 4000 anos depois, né? Bem dizer. Naquela época, né? Jesus já foi simbolicamente, né, por um animal. E agora, 2000 anos atrás, também ele foi o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Há 2000 anos atrás, ele também foi o Cordeiro. Foi o Cordeiro. Por que ele foi o Cordeiro? Porque é o sacrifício. Não há remissão de pecado sem sacrifício. E o homem estava inútil sobre essa terra, incapaz de fazer sacrifício. Incapaz de fazer sacrifício. Os homens estavam fazendo sacrifício, mas não estava nada correto, nada direito, nada perfeito. Cada um fazia da sua maneira. Já não mais pegavam animais puros, compravam animal já na banca. Já eram vendedores, era cabeloso dentro das igrejas vendendo animais, vendendo linhos, vendendo coisas. Os templos de Deus já tinham virado comércio. Por que Jesus entrou no templo derrubando tudo? Derrubou as barracas, soltou os animais e chicoteou os camelôs.
Porque a casa de Deus não é lugar de comércio. A casa de Deus não é para comércio. É errado comércio na casa de Deus. É super errado. Muitas vezes as pessoas dizem, mas é que a igreja está precisando de dinheiro. Olha, a igreja não precisa de dinheiro, porque a igreja pertence a Deus, e Deus é o Deus da provisão. Está precisando de dinheiro a igreja? Tá, dobra o joelho e ora, porque Deus é o Deus da provisão. Deus é que provê todas as coisas. Deus é que está à frente de todas as coisas. Mas voltando à palavra, do sacrifício de Jesus, então, quando Jesus foi para o Calvário, que tocaram ele na cruz, né, disse, no versículo 43 aqui, as coisas mudaram quando Jesus parou na cruz. Diz aqui assim, versículo 45, desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Desde a hora sexta até a hora nona. Hora sexta é meio-dia. Naquela época não tinha relógio. Então, 6 horas da manhã, né, quando o sol apontava, aparecia o sol, 6 horas, era 6 horas. O sol batia, era 6 horas. Certo? O sol estava fino, era a hora sexta. Então, era 6, 9 horas, que tá, o sol está meio termo, né? Está 45 graus, 6 horas, o sol está nascendo. 9 horas, às 9 horas, a segunda hora, 9 horas, o sol estava 45 graus e ele estava apenas meio-dia, hora sexta. E a hora nona, estava 45 graus, já virado do outro lado, hora sexta. Né? E à noite, né? Que começava às 6 horas da noite, era 6 horas novamente, era 18 horas. Então, assim era o tempo. Então, desde a hora, né, sexta, que é meio-dia, até a hora nona, que é 3 horas da tarde, escureceu a terra. Houve trevas sobre a terra. Certo? A Bíblia não relata tudo, né? A Bíblia não relata tudo por completo, né? Porque os discípulos escreveram, né, aquilo que mais lembraram, aquilo que mais marcou na vida deles. Então, eles vieram escrevendo, foi os discípulos, né, que escreveram. Mas, né, dizem que, né, naquele dia a terra tremeu, as pedras fenderam, está tudo escrito aqui, nós vamos ler ainda. Muita coisa aconteceu. Se a terra tremeu, as pedras fenderam, houve relâmpagos, houve trovões, né, e a Bíblia diz que sangue e fogo foi derramado sobre a terra. Sangue e fogo, porque o sangue de Jesus caiu sobre a terra. Quando traspassaram Jesus, que aquele sangue dele desceu sobre a terra, não molhou só aquele pedacinho onde Jesus estava, não, aquele metrinho quadrado, não. A terra toda sentiu. Assim como a terra toda sentiu quando Caim matou Abel, o sangue de Abel a terra clamou, o sangue de Jesus, quando caiu sobre a terra também, a terra clamou. A terra gemeu, a terra tremeu, a terra balançou, fogo, relâmpagos traçaram o céu, fogo caiu para todo lado. A turma pensa que foi só uma coisinha, escureceu, tremeu, foi terroroso, foi temeroso. Os palácios daquela época eram construídos de pedra, ficaram tudo trincado, pedras racharam, fenderam tudo. Não ficou nada que precisasse de conserto.
foi destruição. A terra toda, não foi só ali onde Jesus foi crucificado, não. Foi todo. Não foi uma coisinha simples, como muitas pessoas acham. Foi coisa terrível, porque foi Deus que foi crucificado. Pregaram um santo na cruz. Né? Ah, mas Jesus, Deus morreu. Ele não morreu. Ele não morreu. Ele deixou o corpo na cruz e subiu para Deus. Depois, no terceiro dia, ele veio buscar. Assim como você. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um servo de Deus, você ama Deus, busca Ele. Você é eterno. Um dia o seu corpo não vai aguentar mais, vai morrer. Seu corpo, mas você não. E um dia você vai voltar para buscar Ele. O seu corpo é um templo que Deus te deu. Esse corpo que nós temos, Deus me deu esse corpo para mim viver dentro dele. Para mim trabalhar, para me sustentar a minha família, para me pregar o Evangelho, para me anunciar para o reino de Deus. Certo? Mas, pastor, perdão, olha, Deus te deu esse corpo para você fazer tudo isso. Mas tem uns que pegam o corpo que ele tem, não, tá certo, ele vai trabalhar, ele vai sustentar a família dele, vai pagar as dívidas, uma coisa e outra, mas só isso. Ele não prega a palavra de Deus, ele não fala de Deus, ele não faz a vontade de Deus. Mas Deus, ele fez você a imagem e semelhança dele, para que ele possa viver dentro de você também. Não é só, ele não fez o corpo só para você ficar dentro dele, não. Essa carcaça é sua. Deus deu, ele não te deu, ele emprestou para você, bem dizer. Ele é emprestado, qualquer hora ele pede. Certo? Qualquer hora você vai ter que dar conta dela para ele. O que você tem para você apresentar a Deus? De tudo que você fez. Né? Como é você apresentar isso para Deus? De qualquer jeito? De qualquer maneira? Né? Então você quer ter uma vida digna? Uma vida digna? Deixa Deus entrar aí com você. Deixa Deus habitar dentro deste corpo aí. Deixa Deus entrar e trabalhar com você. Que no momento que você deixar Deus entrar na sua vida, você vai fazer coisas maravilhosas. Porque você não está sozinho, tem Deus com você. Você é uma parte da obra de Deus. Deus fez o homem mais semelhança dele, não foi para ficar aí bandulando e se drogando, se prostituindo. Não foi para isso que Deus fez, não. Deus fez o homem, a imagem e semelhança dele, para viver com dignidade como ele. Deus queria o homem santo, puro. Isso que ele queria. Ele fez o homem para ser puro e ter poder. Ele deu todo o poder para o homem, deu tudo. E hoje o homem não consegue desfrutar de nada dos poderes que Deus deu para ele. E nem dá graças a Deus pelos poucos poderes que ficou. Hoje você está aí andando, está trabalhando, você dá um corte na mão e sai sangue, fica aquele rasgo tudo, né? E tem que fazer um curativo, aquela coisinha toda. Mas você não imagina que você tem o poder da restauração. Aquele ferimento vai sarar, vai cicatrizar e vai sumir. Não pense que foi o remédio que curou, não pense que foi aquele mato que você põe por cima que te curou. Quem vai fazer a cicatrização, quem vai fazer pele novamente no lugar é Deus. É Deus. Porque o homem não tem capacidade de fazer pele em lugar nenhum. Eles podem fazer um plástico, alguma coisa adesiva, pôr em cima e fazer de conta que é pele. Mas a pele, quem dá o crescimento a ela é Deus.
Assim como o seu cabelo você corta, cresce, barba você rapa, cresce, rapa. Por quê? Deus te dá. Deus te dá. É Ele que dá. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ao versículo 47. E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Este chama por Elias, né? Quando Elias disse, no 46, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactane. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Ao versículo 47, alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Este chama por Elias. Logo, um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedou-a em vinagre e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E outro, porém, dizia: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Jesus, até o último momento, o povo estava zombando dele. O povo criticava, zombava e ria dele. Né? Assim como até mesmo um mau ladrão lá, né? Se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz e livra nós também. Né? E eis, e quando lhe rasgou, né? Quando o mau ladrão falou assim, o bom ladrão, né? O mais tinha um pouco de coração, disse: Não, peraí, ele não fez nada. Nós somos merecedor da cruz. Olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra de mim quando estiver no teu reino. Jesus disse a ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Assim, viu como é que é? Um ladrão na cruz, já pronto para morrer e ir para o inferno, olhou para Jesus: Senhor, lembra de mim. Não é difícil a salvação? Não. Vai para o inferno quem quer ir para o inferno. Tem que ter arrependimento. Ele clamou a Jesus por quê? Porque ele arrependeu. Ele arrependeu do que ele tinha feito. E viu que no lugar dele estava indo um santo, um homem perfeito. Alguém que não devia nada. Alguém que só tinha feito bem. Que todos na terra sabiam da benfeitoria de Jesus. Ele foi crucificado por isso. Todos. Até os próprios que o crucificaram, ele sabia que ele era bom. Sabia dos milagres que ele tinha feito. Então, crucificaram ele mesmo assim, sabendo quem ele era. E o versículo 51. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, é o que eu falei ainda há pouco, que foi trevas, escureceu, ficou 3 horas tudo escuro, e no final de tudo fendeu a pedra, né? O céu estremeceu, tremeu e foi desordem aquele dia. Certo? Foi desordem. A Bíblia não relata do sangue de Jesus caindo sobre a terra, mas ele representa lá em Abel. Né? Representa os sacrifícios que foram feitos. Né? E a palavra que diz, né? Por amor de nós, ele derramou o seu sangue. Ainda diz: aquele que for lavado no sangue do Cordeiro será salvo. Né? Que lavado é aquele que toma posse do sangue de Jesus que foi derramado. E a palavra diz que o sangue de Jesus, quando João escreveu, que quando transpassaram, na hora de
fechar, entregar tudo, que traspassaram Jesus com a lança. João viu que correu sangue e água. Quer dizer que acabou o sangue. Quando corre água, porque o sangue esgotou. Porque estava morto. Já estava morto. Então, esse foi o sangue que Jesus derramou por nós. Que até a terra sentiu. Olha o que aconteceu. Prenderam as pedras, tudo lá. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Então, tem sentido o que eu estou dizendo? O céu escureceu, deu terremotos, as pedras penderam, os sepulcros se abriram, os mortos, os santos que estavam enterrados, ressuscitaram. O versículo 53. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. As pessoas já que tinham morrido, os homens de Deus que já tinham morrido, saíram dos sepulcros e andaram pela cidade. Então, muitos viram defuntos andando pela cidade, mortos andando pela cidade. Então, quando fala uma coisa, às vezes a pessoa, mas é possível. É possível. Tudo é possível. Jesus, quando ele ressuscitou alguns santos com ele. Agora ele vem buscar a igreja. Os santos da igreja que estão sepultados irão ressuscitar. E os vivos serão transformados e arrebatados. Isso é bem clara a palavra de Deus. Nós não pregamos isso para assustar ninguém, é para orientar e para você ver que as coisas de Deus são planejadas por Deus, não é por mim, não é por pastor nenhum. Ninguém tem o direito de dar ordem a Deus e ninguém tem direito de falar o que Deus vai fazer. O meu direito é de falar o que está escrito. Toda coisa que se alguém falar que Deus mandou falar, tem que estar escrito. Se não tiver escrito, não foi Deus que mandou falar, não. Certo? Por isso eu já nem digo o que Deus mandou falar, eu digo o que está escrito. E o que está escrito é de Deus. Eu nunca falo para ninguém que Deus mandou falar alguma coisa. Mas eu falo, mas nunca falo que foi Deus. Porque pode ser do meu coração, pode ser da minha vontade, não da vontade de Deus. E se eu falar que Deus mandou falar e não acontecer, porque não foi Deus, foi eu. Então, é o que mais acontece. Você pensa, Deus manda falar, mas não acontece nada. Por que não acontece? E não é Deus que mandou falar nada. É emoção do homem. Se eu tenho uma vida errada, uma vida de pecado, uma vida... que Deus vai mandar eu falar alguma coisa para alguém? Como é que Deus vai mandar eu consertar alguém se eu estou precisando de conserto? Vigia o profeta que fala com você. Vê se a vida dele é digna para profetizar na tua vida. Ou é ele que está precisando de profecia? Então, tudo isso nós temos que parar e analisar, para não cairmos. Não cairmos. Certo? Que não é o homem falando palavras bonitas, o homem fazendo orações lindas, que está agradando a Deus, não. O agrado a Deus sai daqui, ó. Não sai da boca para fora. A minha boca pode pronunciar bênção e pode pronunciar maldição. Então, eu tenho que saber a hora que eu abro a minha boca. E também discernir quem está usando a minha boca.
Eu não posso deixar abrir a boca zóia falando de asneira que vem no meu coração, porque o diabo também pode falar no meu coração, pode falar no seu coração, pode falar na sua mente, e você abrir a boca e falar asneiras, pensando que é de Deus. Então, cuida, né? Cuida, consagra a vida. Consagra. Né? Agora o restante diz que o centurião e os que vigiavam o sepulcro ficaram assombrados, ficaram atormentados, ficaram, né, desesperados, mas Jesus havia ressuscitado. Não adiantou eles ficar presos lá, ficar aquele exército lá vigiando o sepulcro, porque Jesus ressuscitou do mesmo forma. E assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Certo? E não é só um nem outro, não, todos que já morreram um dia vão ressuscitar. Uns vão ressuscitar para a vida eterna, outros vão ressuscitar para a morte eterna. Haverá duas ressurreições. Né? Haverá uma ressurreição, a primeira ressurreição, que é para a vida eterna. E a segunda ressurreição para a morte eterna, que é o inferno. Isso cabe a cada um. Não cabe a mim conduzir o meu corpo, como eu disse no começo, colocar ele na posição que eu tenho que colocar, usar ele do jeito que Deus quer que eu use. Né? Deus não me deu esse corpo aqui para ficar pendurado na grade de uma adega, mendigando, né? Para beber uma cachaça. Deus não me deu esse corpo aqui para ficar sentado numa mesa dentro de um clube de pagode lá, bebendo cerveja, babando e... Não. Isso é muita humilhação. Muita humilhação. Estou humilhando a imagem e semelhança de Deus que Ele me deu. Vou estar humilhando o que Deus me deu de melhor. Um corpo para mim viver. Eu nunca posso dizer que o meu corpo está feio, que isso. Eu não posso pôr defeito em nada. Porque Deus me deu. Eu tenho que cuidar, porque um dia Ele vai me pedir. Um dia Ele vai tirar esse corpo. Se eu morrer, Ele vai ressuscitar. Ele vai tirar das terras, a terra vai devolver. É dele. Foi Ele que fez. Ele que fez, não adianta. Você pensar que vai dar chapéu em Deus, você não vai. E a Bíblia diz que no dia do juízo, todo joelho confessará, e todo joelho dobrará, e toda língua confessará diante do Senhor. Quer dizer que no dia do juízo, Deus não vai ficar apontando, você fez isso, não. No dia do juízo, você vai dobrar o seu joelho e vai confessar tudo que você fez. Tudo, de bom e de ruim. E diante de Deus a mentira não entra. Nenhuma boca sairá a mentira, porque diante dele não existirá mentira. Vai ser a verdade. Você vai confessar tudo que você fez. E no final, você mesmo vai te julgar onde você merece ir. Você mesmo vai te julgar para onde você merece ir. Diante do tribunal de Deus. O advogado Jesus Cristo que vai estar lá no dia, certo? No dia. É para olhar aqueles que serviram a Ele. Aqueles que serviram a Ele. Mas aqueles que serviram de coração. E tem muitos que estão aí fazendo a obra de Deus e chegar no dia não vai ser aprovado, não. A obra de Deus tem que fazer com a direção de Deus, com a vontade de Deus, com a proteção dele. Não é porque eu quero fazer, porque eu vou fazer assim, que eu acho que é bom assim. Enquanto estiver achando que é bom assim, que tem que ser assim,
Você tem que esperar a vontade de Deus, os planos de Deus na sua vida. Deus vai fazer, realizar na tua vida. Ele vai te dar entendimento, Ele vai te dar discernimento, Ele vai te dar capacidade, Ele vai te dar sabedoria. Mas deixa Ele agir na tua vida. Né? Deixa Ele agir. Não vai pelos pensamentos. Não vai pelos pensamentos. Se vem um pensamento na sua vida, esse pensamento é bom, eu vou fazer, mas antes de você fazer, analisa, vai buscar na Bíblia, vai ler, vai ouvir uma mensagem, vai ouvir um hino, que até um hino, a mensagem de um hino, por muitas vezes, fala na sua vida. Certo? Busca a revelação de Deus. Busca a revelação de Deus. Porque a hora que Deus revela para você, não, é isso mesmo que eu quero, aí vai acontecer tudo perfeito. Agora, se você acha que é bom já sair fazendo, você está fazendo o que você quer. Não está na direção de Deus. E outra, que você está fazendo para você. Apesar que a maioria dos pastores aí põe a igreja para trabalhar para ele, não é para Deus. Põe o nome de Deus, mas não é para Deus, é para ele. E o povo fica se matando, aquela coiseira toda, certo? E dízimo, e oferta, aquela coiseira toda, mas a igreja mesmo não faz nada. Não tem uma pintura, não muda, não troca um banco, não troca nada. Né? Eu estou aqui. Tem ninguém que está, minha esposa e minha filha. Tem dia que tem mais um ou dois que me ouvindo, me acompanhando nas minhas pregações de mensagem. Mas chega aqui, tem uns bancos estopadinhos, bonitinhos aqui. Certo? Aqui. Chega, sente confortado. Até eu estou sentado aí. Certo? Porque senti bem. É a palavra de Deus. Quem está ali ouvindo tem que estar sentado, tem que estar comportado. Né? E o pastor também tem que estar comportado. Meio que a cadeirinha de ferro. Mas estou sentado, não estou com a perna doendo. Fiz a cirurgia na perna, dói, então fica em pé. Mas isso é para a glória de Deus. E pregar sentado também não dá problema nenhum. Se você procurar na Bíblia e achar uma passagem que Jesus pregou em pé, né? Jesus levantava, ficava em pé quando ele ia pôr a mão na cabeça do povo e orar e curar. Mas toda vez que ele ia pregar, ele subia em algum lugar mais alto, sentava num tronco, sentava numa pedra, procurava um lugar mais alto para ele pregar. E sentava. E os discípulos subiam e sentavam ao lado dele. Ele pregava sentado. Então, o problema é estar conforto. É conforto. Então, quando ele ia pregar, escolhava um lugar limpo e o povo sentava na grama, se aconchegavam. O povo sentava na grama, se aconchegava ali para ouvir. Não ficava com a multidão. O povo sentava, o povo se acomodava. E ele também sentava para ele poder pregar. Então, a palavra de Deus, ela é boa e maravilhosa. Deus não põe um monte de regra para o homem, é o homem que coloca regra na palavra de Deus. Certo? Você vai numa igreja e tem tanta regra para você seguir que você fica desesperado. Mas Deus não fez isso, não. Deus não põe regra nenhuma. Ele só pede uma coisa: ser fiel com Ele. Ser justo, como Ele é justo. Então, ama o teu próximo a ti mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. É isso que Ele pede para você. Simples, 2 mandamentos. Ama o teu próximo a ti mesmo e Deus sobre todas as coisas. E assim, eu agradeço a cada um de vocês. Eu declaro a bênção sobre a vida de cada um. Eu sei que Deus tem o melhor para a tua vida. Abra o teu coração, deixa Deus trabalhar. Passa essa mensagem para outro, para o teu amigo, para o teu colega de trabalho. Passa para alguém. Né? Passa, porque é a melhor coisa que você faz. É uma semente que você vai enviar. Às vezes a pessoa está dentro de uma igreja há quantos anos e nunca ouviu falar, né, muitas coisas da palavra de Deus.
pessoas que pegam a palavra de Deus e pregam só bênção, só maravilha, só prosperidade, esquece da realidade da palavra. Passa para frente. Passa. A melhor coisa que você faz. Quando você está passando, você já está fazendo a obra de Deus. Toda vez que você compartilha com alguém essa palavra, você está trabalhando para Deus. E trabalhar para Deus não é difícil. Você pode fazer com o seu celular, com o seu computador, ou com a sua própria boca, né? Fala, está conversando com a pessoa dá situação difícil, olha, eu ouvi uma mensagem assim, né? Um pastor pregando assim, né? Você fala, pastor Ribeiro, tá pregando. Né? É assim, e é simples. Passe a palavra de Deus para frente. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos e até a próxima, em nome de Jesus. Qualquer coisa, procura no YouTube e procura lá o Benedito Ribeiro, né, que é o pastor Ribeiro. Lá você vai encontrar. Tá? Em nome de Jesus. Amém? E até lá, em nome de Jesus.